Sobre Gabigol, mais um capítulo escrito e cada vez o Gabigol vai ficando mais longe do Flamengo. É que nesse sábado, no empate em 0-0 do Flamengo contra o Fluminense, o Gabigol voltou a ser relacionado depois de um período machucado e não saiu do banco de reservas. O Tite colocou em campo o Bruno Henrique na volta do intervalo, o Igor Jesus e o Matias Vinha, além do Alan e do Vitor Hugo. Essas duas últimas substituições aos 34 do segundo tempo. O Pedro foi um dos substituídos e em vez de o Gabigol entrar, quem foi o escolhido foi o Vitor Hugo. A torcida que estava no estádio não gostou da substituição, nas redes sociais ainda menos. Até porque entende-se que no Flamengo tirar um centroavante para colocar um meio-campista não é algo bacana. Especialmente quando há no banco de reservas o maior artilheiro da história do Flamengo em finais de Libertadores da América. O momento do Gabigol é ruim, especialmente por conta da péssima relação com o Tite. O atleta tem só 8 jogos na temporada, 2 gols e nenhuma assistência. A soma de minutos dele é de 294 minutos. Isso equivale a pouco mais de 3 jogos completos. 294 minutos. E dos 8 jogos que o Gabigol esteve em campo, em 2 ele foi titular e 6 na condição de reserva. Tá muito claro para todo mundo, até para quem não queria ver, que o Gabigol não faz parte dos planos do Tite e também do Flamengo. Aqueles que defendem uma renovação de contrato, isso não vai acontecer. O Gabigol não vai aceitar ficar no Flamengo diante desse cenário e o Flamengo também não vai topar bancar os 3 milhões de reais mensais que haviam sido combinados no ano passado, que causou enorme estresse, inclusive. O cenário se desenha da seguinte maneira: a partir da metade do ano, o Gabigol vai poder assinar um pré-contrato e ele vai escolher as melhores propostas, ou a melhor proposta entre todas as ofertas. Haverá times do Brasil, assim como haverá times de fora. O fato de estar livre no mercado, podendo assinar sem grande custo, vai fazer o Gabigol se tornar peça interessante também para clubes europeus. No Brasil, o Corinthians, o Palmeiras e o Bahia são aqueles que analisam com mais atenção a história do Gabigol, mas não pretendem fazer grande alarde agora para que possam ter a chance de fechar com o Gabigol a partir de julho. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O Timão é dono da terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. Isso consta no orçamento alvinegro para 2024. Folha do Corinthians gira na casa de 21 milhões de reais, para ser bem preciso, 20 milhões e 900 mil. Só atrás do Flamengo, com uma folha acima de 35 milhões de reais, e do Palmeiras, que tem uma folha de mais ou menos 26 milhões de reais. Importante contar que a folha atual do Corinthians é inferior em apenas 1 milhão de reais na comparação com o time do ano passado que correu o risco de rebaixamento. Mas é bom dizer que esse time atual, com 21 milhões de reais de folha, fez muito feio no Campeonato Paulista, sendo eliminado num grupo que tinha 4 times. Eram 16 participantes do Paulista, 8 passaram para a fase de mata-mata e o Corinthians não conseguiu ficar entre os 8 finalistas. Só para lembrar, desses quase 21 milhões de reais de folha, 10 milhões e 700 mil são em carteira, 6 milhões e 400 mil são em direitos de imagem, o restante em encargos trabalhistas, férias e afins, somando 3 milhões e 800 mil reais. Corinthians havia atrasado na gestão Augusto Melo 2 meses de direitos de imagem, que equivalem a mais de 13 milhões ou quase 13 milhões de reais. O Augusto, na quarta-feira da semana passada, fez a quitação às vésperas do jogo contra o São Bernardo. Coincidência ou não, o time jogou bem e despachou o Bernot e está na terceira fase da Copa do Brasil. Para de te atualizar sobre o Corinthians. Timão tem em mãos 2 propostas nesse momento em relação a direito de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. O Corinthians é o único que ainda não se definiu. Ele saiu da Libra, grupo que já assinou com a Globo, e não faz parte do Forte Futebol. O Forte Futebol havia feito uma proposta ao Corinthians, a resposta não foi dada pelo Corinthians até a última quarta-feira. O Forte Futebol retirou essa proposta e a partir daí o Corinthians passou a navegar e negociar de maneira solo. A primeira proposta foi da Brax, uma agência de marketing do Rio de Janeiro que já tem negócios com o Corinthians. Foi a Brax, por exemplo, quem acertou recentemente as placas de publicidade com Augusto Melo por 240 milhões de reais, contrato de 5 anos ou 48 milhões de reais por temporada. A oferta da Brax é de 240 milhões de reais pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro por ano. A Brax ainda se compromete a pagar mais 30 milhões de reais num valor máximo de acordo com a classificação final do Timão no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A Globo fez uma proposta posterior à Brax e ofereceu 240 milhões de reais. Não há esse plus de 30 milhões de reais relacionados à performance do Corinthians. O Timão prefere fechar com a Globo, porque entende que a presença na principal emissora de TV pode assegurar mais valor, por exemplo, a seus patrocinadores. Uma coisa é você ter seus jogos transmitidos na Globo, outra coisa é você ter seus jogos transmitidos em qualquer outra emissora do país.
mas o Augusto Melo tem trabalhado nos bastidores para que a Globo melhore essa proposta e chegue pelo menos aos 270 milhões com o bônus que o Timão já tem da Brax. Essa definição deve acontecer nos próximos dias e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Quero contar para vocês sobre 2 atletas que bateram na trave e estiveram muito próximos de serem contratados de acordo com o próprio presidente do clube, o Augusto Melo. Alguns dias atrás, eu e outros jornalistas que cobrem o Corinthians tivemos a oportunidade de bater um papo com o Augusto por cerca de 1 hora e pouco, 1 hora e 20. E durante esse papo, conversamos sobre reforços e tal, ele falou sobre o Gabigol, que foi a não contratação mais midiática, mas não é essa uma das contratações que estiveram mais perto. Sobre o Gabigol, ele contou que existiram conversas, que a coisa poderia ter avançado, mas acabou melando. Os 2 atletas que quase foram contratados, que bateram na trave, foram Caio Alexandre e Soteldo. Caio Alexandre, meio atacante, pertencia ao Fortaleza, o Corinthians fez proposta, se acertou com o Fortaleza, na hora de fechar com o jogador, viu Caio Alexandre preferir a mudança pro Bahia. Negócio com o Tricolor foi fechado em 5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais. Houve uma frustração grande dentro do Corinthians, porque entendia-se que o Caio Alexandre teria um papel de protagonista no Timão de 2024. Segundo reforço que quase foi contratado, Soteldo. O atacante venezuelano do Santos, num primeiro momento o Mano Menezes não queria, o Soteldo demonstrou a intenção de se mudar para o Timão, o Corinthians fechou tudo com o Soteldo e na hora de bater o martelo com o Grêmio apareceu, com o Santos apareceu o Grêmio. E aí o Santos preferiu negociá-lo por empréstimo nas mesmas condições com o Grêmio do que reforçar um rival. Havia preocupação de que o Soteldo arrebentasse com a camisa do Corinthians e isso gerasse ainda mais críticas à nova diretoria, incluindo o presidente Marcelo Teixeira. Soteldo foi para o Grêmio, iniciou bem a temporada, fazendo bons jogos, gols e assistências, mas, como sempre, sofreu uma lesão e ainda não há data para voltar. O que você pensa sobre Soteldo e Caio Alexandre? Fariam falta nesse time do Corinthians? Quero aproveitar para fazer uma outra pergunta. De todos os reforços corintianos, qual foi aquele que você mais gostou? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Eu vou responder. Para mim, aquele que mais está jogando até agora é Ranieri, ex-volante do... Os direitos de televisão, o que me falaram é que o Corinthians recebeu uma proposta da Globo, que é da Libra, uma proposta de 240 milhões, tá? O mesmo valor que foi oferecido pela Brax. Então o Corinthians hoje tem em mãos 2 propostas idênticas. Para não falar que são idênticas, não são idênticas, na verdade, para falar que não são idênticas, repito, porque não são, a Brax tem uma vantagemzinha a mais, que são aquelas bonificações que a Globo também dá. Só que parece que da Brax é um pouquinho mais, tá? Na questão de bonificações. Eu senti, aí é só um feeling, que o Corinthians ficou mais interessado com a proposta da Abrax. Mas eu não sei também se o Corinthians está fazendo isso para que a Globo venha aumentar a proposta. Hoje não dá para dizer, tô com o nariz ardendo de veneno aqui, hoje não dá para dizer, eu tenho rinite, aí o cheiro do veneno me atacou aqui. Não dá para dizer que o Corinthians vai fechar com a Globo, tá? E não dá para dizer que o Corinthians vai fechar com a Abrax hoje. E me passaram também que existe uma outra opção parecida com a da Abrax, que eu não sei qual é, não quiseram me falar, e que não é a Liga Forte, porque a Liga Forte foi o Corinthians que recusou a Liga Forte. Então, gente, a informação para vocês na temperatura certa é essa. O Corinthians não foi o Corinthians que tomou um não da Libra Forte, da Liga Forte, não foi o Corinthians que tomou esse não, foi o Corinthians que, né, enfim, encerrou as negociações, tá? Encerrou as negociações com a Libra Forte e o Corinthians não recebeu uma proposta, de 300 milhões da Globo, tá? Não recebeu. Não recebeu, só um segundinho, da Globo de 300 milhões, o Corinthians recebeu uma proposta de 240 milhões, são 60 milhões a menos, tá bom? São 60 milhões a menos. Então,
é a informação na temperatura certa para vocês, tá? Se alguém perguntar isso para a diretoria corintiana, seja para qual dirigente for, eles vão confirmar. Eu garanto para vocês que eles vão confirmar o que eu estou falando aqui, tá? Que são 60 milhões a menos, tá? Ó, no mínimo 300 milhões. Eu não sei quanto vocês acham quanto que o Flamengo, né? Se vocês acham que isso está certo, esse valor de 240 milhões é justo, mas eu senti que o Corinthians não vai fechar por esse valor, tá? Não vai fechar, porque senão já tinha fechado, até porque já recebeu, né? Já recebeu aí a proposta tanto da Abrax, como também da Globo, né? Da Liga, né? Da Libra, e o Corinthians não fechou ainda, então nós vamos ter que aguardar. Essas são as informações. É bom lembrar que se o Corinthians fechar com a Globo, o Corinthians vai passar na TV aberta, na TV fechada, Sport TV e Premiere, tá? Parece que fica um pouquinho mais organizado, mas não é impressão nossa também. Agora, se o Corinthians fechar com a Abrax ou com uma outra, aí a situação muda, né? O Corinthians vai passar na TV aberta ou na Bandeirantes, porque a Abrax já fechou quando a Abrax, os contratos que a Abrax fechou foi com a Bandeirantes, tá? Pode ser SBT? Pode, mas pode acontecer do Corinthians os jogos do Corinthians serem transmitidos na Bandeirantes, se fechar com a Abrax. Na TV fechada pode rolar uma ESPN Brasil, e no streaming pode rolar a TV Cazé ou qualquer outra interessada, mas eu acho que hoje a Cazé é a mais forte nesse sentido, né? A gente não sabe. Então é uma coisa mais desmembrada, tá? O SBT também pode estar na parada, mas tem que ser num contrato desse daí parecido. Vamos ver com quem o Corinthians vai fechar, mas o importante é vocês, né, ficarem sabendo disso. A informação, como eu gosto de falar aqui, na temperatura certa. Não existe 300 milhões da Globo, existe uma proposta de 240 milhões de reais. Essa é a proposta que a Globo fez, idêntica, né, à proposta da Abrax. A Abrax um pouquinho melhor, né, repito de novo, né, não é idêntica, um pouquinho melhor. O valor fixo é o mesmo, é idêntico, o valor fixo é idêntico, mas a Abrax com umas bonificações um pouco melhores. O Corinthians até me citou isso, que a Abrax é um pouco melhor, tá? Então essa é a grana que o Corinthians hoje está tentando negociar, né, para resolver aí os seus problemas. É bom lembrar que existe, né, existe um valor adiantado que ajuda muito, coisa de 60 milhões, coisa de 30 milhões, enfim, que são adiantados aí esses valores e acabam ajudando demais os clubes, tá? Então, gente, muito obrigado aí. E aí, fiel, tudo bem? É isso aí, meus amigos. Gabigol mais perto do que nunca aí para ser o novo atacante aí do Coringão. Como eu já disse para vocês, vou dizer novamente. Com o Gabigol, o Corinthians vai conseguir conquistar títulos do mesmo jeito esse ano. Sem Gabigol, o Corinthians vai conseguir conquistar títulos do mesmo jeito. Não vai fazer nenhuma falta. Se ele vier, vai ser melhor ainda, porque ele é um jogador muito badalado. Talvez aumente as receitas do clube por conta da blusa, vai melhorar a imagem do Corinthians, porque ele é um jogador, uma estrela, né? Não tô dizendo melhorar a imagem do Corinthians, mas é um jogador, uma estrela, um badalado, um jogador, né, que já conquistou muitas coisas, muitos títulos. Então, com certeza, a torcida, ainda mais se ele vier jogar bem no Corinthians, a torcida vai ficar maluca. Enfim, vocês entendem o que eu tô falando, né? Mas se ele não vier, vai ser melhor, tá? Porque ele é um jogador muito badalado, assim como é o Ronaldinho Gaúcho, que gosta muito de ir pra festa, de fazer algazarra e tal. Então, não sei não se de fato se ele ia render no Corinthians, não. Então, se eu fosse
Se eu fosse, de fato, contratar ele pro meu time, o que eu ia fazer? É claro que não dá para reduzir um salário do jogador desse, não dá para reduzir em questão financeira, mas pode-se colocar um contrato pequeno, por exemplo, faz um contrato de 1 ano com o cara, faz contrato de mês, eu acho que é muito pouco, né? Faz contrato de 1 ano só, não faz contrato de 3, 4, 5 anos, porque aí o jogador ele tem a ciência desse contrato e ele vai querer jogar menos. O meu contrato já é de 5 anos com esse clube aqui, então eu não preciso estar jogando todo o jogo, estar rendendo 100%, estar fazendo isso, estar fazendo aquilo, porque se eu não tiver, é só o clube rescindir o contrato e pagar a multa. Aconteceu com o Mano Menezes, aconteceu com o Luan e vários outros jogadores. Então é só fazer um contrato pequeno com o jogador, beleza? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, já vai esmagando o dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque a gente traz novidades, notícias, as melhores bastidores aí do Coringão aqui no nosso canal Alerta Corinthians Oficial, tá? Você é muito bem-vindo, muito obrigado a todos. Batemos a meta aí, 60 mil inscritos, gratidão expressa, tá? Um forte abraço a todos, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, vai Corinthians!